a verdade. My church says you don't have to be born again. Minha igreja diz que não tem de se nascer de novo. They say shaking hands is born again. Dizem, aperto de mão é nascer de novo. They say sprinkling. They say all these other things. That's it. Dizem, será aspergido. Dizem todas estas outras coisas. É isso. Father, Son, Holy Ghost. Pai, Filho e Espírito Santo. But the Bible said to be baptized in the name of Jesus Christ. Amen. Mas a Bíblia disse para ser batizado em nome de Jesus Cristo. Está vendo? Now, you go ahead with those artificial shots if you want to. You'll make yourself an artificial Christian. See? Agora, você siga em frente com essas vacinas artificiais se quiser. Você se tornará um cristão artificial. Está vendo? You don't want that. Você não vai querer isso. You can't have life only through Christ. Você não pode ter vida a não ser através de Cristo. And now, what does His Word do? E agora, o que a palavra dele faz? It builds up our spiritual body, strong as we commune with Him, to resist the devil. Amen. Ela fortalece o nosso corpo espiritual, forte, ao termos comunhão com ele, para resistir o diabo. You say, Brother Branham, what's that you say? Communing in His Word? Yes. Você diz, irmão Branham, o que é isso que o senhor diz de ter comunhão na palavra dele? Sim, He is the Word. ele é a palavra. In the beginning was the Word, and the Word is with God, and the Word was God. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. And the Word was made flesh and dwelt among us. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. And we are to eat His body. E é para nos alimentarmos de seu corpo. Then His body is His Word because He is the Word. Então o seu corpo é a palavra dele, porque ele é a palavra. And He said in St. John 15, Ele disse em São João 15, if ye abide in me and my communion, my Word abides in you, se vós estiverdes em mim e a minha comunhão, a minha palavra estiver em vós, then you can ask what you will and it'll be done for you. então podeis pedir o que quiserdes e vos será feito. Sorry. That's true. See? Ask what you will. Aí está. Isso é verdade. Veja, pedi o que quiserdes. What do? O que você está fazendo? You're building up your body to inoculation from the... Está fortalecendo o seu corpo para a inoculação contra o... Somebody comes in and said, oh, our church don't believe in shouting. See, you're built up. Alguém vem e diz, a nossa igreja não crê em gritar. Veja, você está fortalecido. What? You got communion in you. The Word. Amen. O quê? Você tem comunhão em você, a palavra. And you're inoculated from it. E você está inoculado contra isso. If a bunch of nonsense comes in, what is it? Se um monte de bobagem entra, o que é isso? It has no word in it, then you're sure it's wrong. Não tem palavra nisso? Você então tem certeza de que isso está errado. I don't care how real it looks. If it's not the Word, leave it alone. Não importa quão real pareça. Se não for a palavra, não mexa com isso. Right? Leave it alone. Certo? Não mexa com isso. Don't care what it does. It must compare with the Word. Não me importa o que isso faça. Tal tem de se comparar com a palavra. In prayer, as I was quoting Micah, standing there, Em oração, quando aqui de pé eu citava Micaías, it looked really right. veja, parecia muito certo. While there was Israel, and that piece of land belonged to. Enquanto havia Israel, e aquela porção de terra lhes pertencia. Those aliens that come in and took it away from them, and to build their own houses. Aqueles estrangeiros tinham vindo e a tinham tomado deles e construído suas próprias casas. And they was occupying part of the land that God gave them. E ocupavam parte da terra que Deus lhes deu. So it looked like those 400 Hebrew prophets was right. Assim que parecia que aqueles 400 profetas estavam certos. But you know, there's something about Jehoshaphat was spiritual. Mas sabem, tinha algo quanto a Jeosafá que era espiritual. He said, have you got another one? Ele disse, você não tem mais um? I said, I got another one. But said, I hate him. Disse, tenho outro. Mas disse, eu o detesto. The only thing he does
A única coisa que ele faz é profetizar o mal. Said, go get him and let's hear him. Disse, vão trazê-lo e vamos ouvi-lo. And he went up, he said, E ele foi e ele disse, go on up there. But I've seen Israel scattered like sheep having no shepherd. vão para lá. Mas eu vi Israel espalhado como ovelhas sem ter pastor. And then he told his vision. E então ele contou sua visão. Now, who's is right? Agora, quem estava certo? It looked like the 400 was right. Parecia que os 400 estavam certos. 400 well-trained men saying, go up, the Lord is with you. 400 homens bem treinados dizendo, vão, o Senhor está com vocês. And even Hezekiah had two big iron horns built. E mesmo Zedequias Zedequias tinha feito 2 grandes chifres. He said, by this you'll push the aliens out of the land. Ele disse, através disto vocês expulsarão os estrangeiros da terra. He was sure he was right. Ele tinha certeza que estava certo. He knew he was right. Ele sabia que estava certo. But you see, he was wrong. Mas veja você, ele estava errado. And here Micah, 1 against 400. E aqui está Micaías, 1 contra 400. And he said, if you go... Amém. Deus abençoe também aos nossos irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Vamos cantar o corinho Eu o amo, porque primeiro Ele me amou. Eu o amo. Eu amo. Eu amo, porque primeiro me amou e comprou minha salvação. Bendito Pai Celestial, estamos mais uma vez reunidos na Tua casa, agradecidos por aquilo que o Senhor fez por nós ali no Calvário, por tudo aquilo que o Senhor faz por nós também no presente, porque sabemos que o sangue ainda nos mantém limpos. Ó Deus, nós somos bem-aventurados, porque o Senhor está conosco, o Senhor nunca nos abandonou. Que nesta noite, Senhor, nós possamos neste culto de Santa Ceia reconhecer nossa indignidade. Ó Deus, reconhecer o valor do Teu sacrifício. Ó Deus, dá-nos o poder, a unção necessária para respeitar este momento, para Te adorar de uma maneira simples e correta. Ó Deus, nos ajude nesta noite a receber uma porção a mais da Tua palavra. Que nós possamos sair daqui abençoados, curados e alegres, seguros na Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Amém, Jesus. Hino de número 232, Binário 2. Jamais eu deixarei de me lembrar.
do sofrimento de Jesus, meu Redentor. Bom, jamais eu deixarei de me lembrar do sofrimento de Jesus, meu Redentor, o qual por sua morte veio salvar alma triste deste pobre pecador. Pela sua pisadura fomos sarados, em nossas dores sobre si Ele tomou. Realmente nossas enfermidades, nossos pecados lá na cruz Ele expirou. Quantas vezes a minha alma esteve triste, em agonia, muita dor e opressão, mas quando ouvi dizer do Nazareno, regozijou-se de prazer meu coração. Pelas suas pisaduras fomos sarados, e nossas dores sobre si Ele tomou. Realmente nossas enfermidades, nossos pecados lá na cruz Ele expirou. Agora quero sempre trabalhar, levando ao mundo a mensagem de Jesus, pois a minha redenção custou muito cara, custou a vida do Cordeiro lá na cruz. Pela sua pisadura fomos sarados, e nossas dores sobre si Ele tomou. Realmente nossas enfermidades, nossos pecados lá na cruz Ele expirou. Aleluia. Número 365. Porque tomou a cruz lá. Por que tomou a cruz? Prenderam Cristo, Ele a cruz carregou, porque tomou a cruz.
Calvário se encaminhou, porque tomou a cruz, porque tomou a cruz. O Senhor sobre si, porque tomou Cristo a cruz de terror, foi por mim e por ti. Cravos, as mãos e os pés, porque tomou a cruz. Todos zombaram com fúria ao te ver, porque tomou a que tomou a cruz. O Senhor sobre si, porque tomou Cristo a cruz de terror, foi por mim, por ti. Cristo sofreu agonia cruel, porque tomou a cruz. Desamparado expirou-se infiel, porque tomou a cruz, porque tomou a cruz. O Senhor sobre si, porque tomou Cristo a cruz de terror, foi por mim e por ti. Amém. Vamos adorar ao Senhor com as nossas ofertas.
Hino de número 302, Rude Cruz, lá. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugir, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, no Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Esta cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padecer e por mim já morrer. Eu me alegro na cruz, nela tem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e
com ele no lar uma parte da glória de Deus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Amém? Oremos a Deus, pedindo a Ele que nos dê força, nos capacite para cada um carregar a sua cruz, não desvanecer, se cair, levantar, até chegarmos ao final e trocarmos por uma coroa. Como disse Paulo, terminei a carreira, guardei a fé. Desde agora uma coroa está reservada para mim. Não somente para mim, para todos aqueles que amam a sua vinda. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta hora curvamos as nossas cabeças, com os nossos olhos fechados, em reverência à sua presença e demonstrando a sinceridade dos nossos corações, nós pedimos para que o Senhor continue nos ajudando. Muitos de nós já estamos na metade do caminho para o fim, outros mais próximos do fim, outros no princípio, mas assim como o Senhor nos ajudou no princípio, ajuda-nos, Senhor, a terminar a carreira, guardar a fé e receber esta recompensa. A nossa recompensa será do outro lado. Deste lado, Ele prometeu suprir as nossas necessidades, nos socorrer. Senhor Jesus, abençoe o culto desta noite, a comunhão que será ministrada, aqueles que não puderam vir, as transmissões. Pedimos tudo em Seu nome e agradecemos. Amém, Senhor. Boa noite, irmãos. No nome de Jesus Cristo, Deus abençoe a todos vocês reunidos aqui para este culto de ministração da comunhão em caráter especial, né? Porque nós teremos na semana que vem o nosso encontro regional de pastores em Mogi Guaçu, 16 a 18. E teremos irmãos, caravanas indo para lá. E coincidiu com o domingo da ceia aqui em Lençóis. Então, por isso que nós estamos antecedendo a ceia para hoje. Mas algumas pessoas que trabalham, né, em função do feriado do dia 12, às vezes o comércio fica aberto até mais tarde. Um detalhe que podíamos ter visto, né?
Mas amanhã nós estaremos em Santa Ceia em Ourinhos, escola dominical em Bauru e também a Santa Ceia em Bauru, domingo. E dia 12 é aquela reunião especial nossa ali na cidade de Óleo, voltada para as crianças, né? As crianças de toda a região estarão ali, haverá uma parte espiritual para eles, trabalhos, participativo, hinos, na segunda-feira a partir das 9 horas. E não somente para eles, né? Depois teremos um almoço com toda a igreja e um lazer na parte da tarde ali com eles, como já é de costume. Então, vocês se esforçam para estar ali, né? Levar as crianças, já envolvendo eles desde pequeno com essas coisas. Isso é muito, muito bom, muito importante, né? Eles tomando gosto para com as coisas de Deus. Isso é muito importante. Que o Senhor nos dê um bom tempo, né? Amém? Deus abençoe a todos os irmãos conosco através da internet, aí em Agudos. Várias famílias, né? Aí em Agudos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 famílias em Agudos. Irmã Benedita e família, irmão João e família, irmã Fátima, a irmã Ana Beatriz Jeremias, a irmã Nina, a irmã Dinalva, irmão Denilson, irmão Paulo e a Rainara. Em Avaré, 2 famílias, irmã Adriana e família, irmão Valdir Andrade Senise Andrade. Em Bauru, 2 famílias, irmã Abigail e irmão João Laerte. Em Botucatu, 1 família, somente aí o irmão André, né? A irmã Noemi. Em Cruzeiro, a irmã Aline Ramos e família. E em Ibirarema, 2 famílias, irmão Jonatas e família, irmão Geraldo e a Maneusa, irmão Geraldo, a Maneusa, irmão Douglas, a irmã Raquel, estiveram, né, tomando ceia conosco em Santa Cruz do Rio Pardo, terça-feira. Eles estarão ausentes na ceia aí, alguns deles ausentes na ceia de sábado em Ourinhos. Então, para não ficar sem as ceias, foram até Santa Cruz do Rio Pardo. Em Jaú, aí uma família, irmão Ayrton Moreira. Em Óleo, 2 famílias, irmão Adilson e família, irmão José Estevão e irmã Maria Bueno. Então, irmão José Estevão está ali em Óleo, hein? Olha aí. Em Ourinhos, uma família, irmão Rogério Faber. Em Pederneiras, uma família, irmão Alessandro. Em Pardinho, 2 famílias, irmã Marina, irmã Josafá e irmã Terezinha. Em Piraju, irmão Moisés e irmã Terezinha Schneider. Salto Grande, irmã Thaís, a Laura e irmão Marcos. E em União de Minas, Minas Gerais, irmão José Antônio e família. Deus abençoe todos vocês. Temos uma pessoa nos visitando, né, hoje à noite aqui em Lençóis Paulista, pela primeira vez, e a irmã Maria, convidada, a irmã Cida, está ali? Por favor, irmã. Coloque de pé, está ali, convidada, a irmã Cida, né? Esposa do irmão Beda. Deus te abençoe, viu? Pode se assentar. Também a irmã Isabel, né, irmã Isabel? É lá de Bauru, né? Fique de pé, irmã Isabel. Primeira vez que você vem nessa igreja, né? Nessa aqui, né? Então, está conosco. Deus abençoe, viu? Ela veio conosco tomar a ceia, porque nós estará domingo à noite, né? Conosco em Bauru. E é uma boa maneira, né? De não deixar passar, né? A ceia. Ela foi batizada aqui em Lençóis, né? Há 10 anos atrás, no tempo que fazíamos os batismos lá na represa da Facilpa. Então, 10 anos, né, Mazabel? Mazabel é fruto do programa de rádio ali em Bauru. Ganha pelo programa de rádio, né? Ali em Bauru, que já está indo para
13 anos. Agora nós temos um horário às 11 horas da manhã, foi o primeiro horário que nós adquirimos, e depois nós adquirimos um horário às 0 hora. Bauru tem uma vida noturna e muitas pessoas ouvem. E agora nós temos um horário também de domingo, das 10 da manhã às 11, 1 hora. E nós transmitimos o culto de escola dominical. Escola dominical. No domingo passado eu só participei de um período da escola em Bauru. Nós tivemos que ir para o óleo, fazer o sepultamento do irmão João Machado, às 13 horas. Mas nós fomos ouvindo, né, um trecho da estrada, ouvindo, né, pelo rádio, pela Bandeirante, 1160, a escola dominical. Então, todos esses recursos à disposição das pessoas, as mensagens do irmão Branham, todas à sua disposição. Você tem a relação de mensagens no site, principalmente os nossos irmãos, nosso ministério, propriamente dito. Você deve ter todas elas, viu? Todas elas, e adquiri-las, principalmente as eras, os selos, e os novos convertidos, os mais novos, é imprescindível a leitura das eras da igreja, os selos e o sinal. Tem que ler essas mensagens, principalmente as eras da igreja. Vai dar uma base espiritual muito boa. Imuniza contra as doutrinas erradas, que é as 7 eras da igreja, a base de todo ensinamento do irmão Branham, né? Muito bem. Então hoje é a noite de comunhão, de ceia. A ceia é para aqueles irmãos e irmãs, membros da igreja, né? Batizados, já batizados nas águas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então a ceia é para essas pessoas, né? Nós não tomamos a ceia como tomam as igrejas, né? É ceia, é bom tomar, né? Vamos tomar, né? É bom tomar, como se fosse uma simpatia, né? Não, para nós tem um significado. É uma demonstração que você está em comunhão com Deus. E para estar em comunhão com Deus hoje, tem que estar em comunhão com a mensagem do dia, porque é a maneira que Deus está trabalhando. Amém? Agora nós vamos pôr em pé para a leitura. A transmissão do culto será até a pregação. Após a pregação, encerraremos a transmissão. E a ceia dentro daquela linha que nós já conversamos, combinamos, orientamos, fazê-la mais solene que nós podemos. Após a ceia, se você não tem nada que conversar com ninguém, melhor que você faz se dirigir para a sua casa. Aqueles que porventura têm que ficar aqui, aguardando, né? Administradores, diáconos, porteiros, mantenham, né? Mantenham a solenidade, não quebre a solenidade com as conversações após o culto. Nós vamos falar um pouco nesta noite na mensagem de conferências. Vamos ler no livro do profeta Isaías, em seu capítulo 1, no versículo 18. Isaías 1:18. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados
sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Amém? Sentai-vos. Deus abençoe a sua palavra. Esse versículo para nós já é um consolo. O irmão Brana usa esse título, Conferências, baseado no que as nações fazem quando existe uma emergência. As nações se reúnem, os homens importantes se reúnem para fazer uma conferência. A conferência é para a ocasião de emergências. Quando há emergência, então se reúne. Quando existe uma crise, se reúne em uma conferência, pessoas se assentam, várias pessoas se assentam, 2 pessoas ou mais, para tratar de um assunto que exige esta maneira de proceder. Mas o profeta diz de muitas conferências que houve, mundialmente falando, por causa das crises mundiais. Conferência de Paris, de Genebra, das maiores potências, Segunda Guerra Mundial. Mas ele fala de um momento também na história da Bíblia que se precisou de uma conferência, porque surgiu um momento de crise, um momento de emergência, e o profeta chamou isto de a primeira conferência. Ele diz que foi a conferência no Éden, né? A conferência de Deus no Éden. Deus fez o homem à sua própria imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Então, nesta criação, havia essas 2 naturezas em Adão. Gênesis 1:26. Depois Deus separou elas quando formou Eva. Eles eram seus amados filhos. Eles foram postos sobre a base do livre-arbítrio. O ser humano é o único ser criado por Deus que tem a via do livre-arbítrio. Isso quer dizer capacidade de escolha. Como vocês, né? Vocês decidiram estar aqui nessa noite. Escolheram. Ninguém veio forçado. Mas o descrente, o velho descrente, disse muitas vezes: por que um Deus justo faria uma coisa dessa e os faria passar pelo sofrimento que tem no decorrer do tempo? Por que deixou acontecer aquilo com Eva, com Adão? Trouxe tanto sofrimento.
Aí o profeta diz: Deus não fez isso. O homem fez isso, ele próprio, através da sua escolha. Deus não deseja que ele passasse por isso. Bem, então se Deus era onipotente, por que ele até mesmo deixou isto acontecer? Porque ele não fez o homem perfeito? Porque no princípio não havia nada exceto Deus. E em Deus estavam atributos. Seu atributo para ser Salvador. Nós sabemos que é assim. Ele é Salvador e isso estava nele. Como que ele iria manifestar o atributo de Salvador se não tinha ninguém perdido? Como que ele manifestaria o seu atributo de curador se não houvesse ninguém enfermo? Não havia nada perdido. Nele estavam atributos de ser pai. Por isso que pai é atributo. Não existe um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito Santo. 3 deuses diferentes. Existe um Deus com 3 atributos. Um Deus que como Pai criou, um Deus que como Filho manifestou a sua obra de redenção, e um Deus hoje na forma de Espírito Santo, consolando. Um só Deus e o seu nome, Senhor Jesus Cristo. Não há 2 senhores, não há 2 Espíritos Santos. Há uma só fé, um só Senhor, um só batismo e um só Espírito. Amém. Mas vamos vendo isto, e lembrando de Gênesis 1:26, Deus fez o homem à sua própria imagem. O que é uma imagem? O que é uma imagem refletida num espelho? Irmã, quando você olha no espelho, quantas pessoas você vê aí no espelho? Uma. Se você está sozinha, é uma. O irmão, quando se olha no espelho, quantas pessoas você vê? Uma. O ser humano foi feito à imagem de Deus. Se eu sou um, eu sou a imagem de um Deus que é um também. Agora, eu sou trino como Deus é trino. Eu também tenho atributos de pai. Porque eu tenho filho. Eu tenho um atributo de filho, porque eu nasci. Se Deus não tivesse, Jesus não tivesse nascido de uma virgem, ele não teria atributo de filho. Se ele tivesse descido do céu como um anjo, então seria Pai, anjo e Espírito Santo. Mas como ele nasceu, recebeu o atributo de filho. E agora ele está na forma de Espírito. Como eu também sou pai, sou filho e sou humano. Não sou 3 pessoas. Sou uma como você. Então, se sou feito à imagem de Deus e eu sou um, Deus é um.
Há uma diferença de pessoas e manifestações. Por isso que Jesus disse: vim ao mundo manifestar o nome de meu Pai. E o Espírito Santo, o Consolador, será enviado no meu nome. Por isso que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. A crença errada nisto significa não ter sido libertado 100% do catolicismo. A pessoa diz: eu não creio no Papa, eu não creio em santo, eu não creio nisso, não creio na Igreja Católica, eu não creio na Ave Maria, não creio em batismo de criança. Tudo bem, mas enquanto você estiver crendo que Deus é três, você está crendo na doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana, porque foi ela que introduziu isso no ano 325. Você não está totalmente liberto. E para você estar totalmente liberto disso, só com a mensagem do dia. Amém? Essa doutrina é o miolo, o cerne da coisa. O diabo não é burro, ele interpretou uma coisa muito delicada. Ele simplesmente incutiu na cabeça das pessoas de que Deus não é um e é três. Então você erra na sua adoração. Está vendo? Por isso que lá no Éden precisou de uma conferência. Então Deus não queria que ninguém se perdesse. A única coisa que ele podia fazer era fazer o homem sobre a base do livre-arbítrio, sabendo que ele iria fazê-lo. Mesmo Deus fazendo o homem, sabia o que o homem ia fazer. Isso porque ele é Deus. Deus não fez ele próprio, o homem fez ele próprio. Você está da mesma maneira esta noite. Você pode aceitar a vida ou rejeitar a vida. Mas você pode dizer: eu estou vivo. Biologicamente falando, você está vivo. O ser humano é um animal. Animal, mamífero, racional, biologicamente falando. Se você estuda isso na escola. Eu tenho vida biológica. Você tem alma, corpo, espírito. Mas como nós nascemos nesse mundo em pecado, criado em iniquidade, viemos ao mundo falando mentira, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, todos estamos condenados. Se não aceitarmos a obra de salvação que Jesus fez no Calvário, a obra de salvação que Jesus fez no Calvário não é de propriedade de tal igreja, de tal grupo religioso. É uma obra de Deus. E você tem que aceitá-la. Aí vem a promessa: todo aquele que nele crer tem vida eterna. Como que você vai crer? Se você não sabe nem que jeito é Deus. Uns falam que é 3, outros falam que é 2, outros falam que é 1, outros nem existe. Como?
E uma vez você crendo, você deve ser batizado no nome dele. Você tem que conhecer o nome dele. Você não conhece Deus, não sabe quem ele é, não conhece o nome dele, como é que você aceitou a obra de salvação? Como é que você tem vida eterna? Mas com essa alma, com esse corpo, com esse espírito, mesmo condenado, mesmo sem a salvação, mesmo sem o Espírito Santo, você pode ser beneficiado pelo Espírito Santo. Mesmo a alma sendo perdida, nunca se converter, nunca nascer de novo, nunca se batizar, esse ser pode ser beneficiado pela Bíblia, beneficiado pela palavra, beneficiado através de dons, como essa chuva que está caindo. Está beneficiando só a cana? Beneficiando só o arroz? Beneficiando só as hortaliças? Não. A tiririca, o carrapicho, todos os tipos de pragas estão sendo abençoadas. Então, assim o Evangelho. Então, você precisa fazer uma conferência com Deus e ver esse assunto. Você pode aceitar a vida ou rejeitar a vida, mas Deus fez o homem assim, deste modo, sabendo que ele faria isto, não querendo que ele o fizesse, mas sabendo que faria, de modo que isso mostrasse seus atributos. Deus fez o homem, Deus fez a Eva, do Adão fez a Eva, seus filhos, sabendo ele o que aconteceria. Por que deixou Deus que acontecesse? Perdeu ele, Adão e Eva? Não perdeu. Ele os fez com a via do livre-arbítrio, capacidade de escolha. Disse para eles ficarem atrás da palavra. E eles não ficaram. Por que Deus não interviu? Porque nele tinha atributo de Salvador. Mesmo sabendo que seus filhos iriam se perder, nele estava a salvá-los. Está entendendo isso? Assim, então, não há nada fora de tempo. Tudo está tic-taqueando exatamente conforme o grande relógio de Deus. Todas as coisas contribuem para o bem. Tudo que Deus criou, tudo que está na terra, tudo que o diabo perverteu, tudo está sob controle. Está vendo? E isto só mostra seus atributos para selecionar seus filhos que realmente o amam e crê nele. E todo homem tem direito igual. Mas o que diz a Bíblia? O que diz Jesus? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem-me. Jesus disse: todos que o Pai tem me dado virá a mim, e todos que vierem a mim, jamais eu os lançarei fora. Ninguém os arrebatará da minha mão. Amém. Então Deus seria irresponsável. Criou Adão, criou a Eva, sabendo que aquilo aconteceria, deixou acontecer,
Quer dizer, eles foram para isto. Mas em Deus tinha atributos de salvá-los. Amém? E por que que os seus filhos hoje se adoecem? Quantas pessoas boas que se adoecem. Por que Deus permite isto? Tudo tem um propósito, mas nele há o atributo de curador. Amém. Isso mostra que tudo está no seu devido lugar. Deus, sendo infinito, soube desde o princípio o que seria e o que não seria. E o que não seria. De modo que ele não estava querendo ninguém, mas sendo infinito, ele teria de saber. Deus não quer que ninguém se perca e nem seja perdido. Mas sendo Deus, ele sabe quem será e quem não será. Senão ele não é Deus. Ou ele vai chegar lá no final e dizer: eu não esperava que essa pessoa ia se perder. Que surpresa, achei que ele era tão bom. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, elegido nele desde antes da fundação do mundo. E ali o nosso nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro, diz o profeta, exatamente quando o Cordeiro, Cristo, foi imolado ali, simultaneamente o nosso nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro. E agora nós estamos sendo conduzidos para aquilo. Se o próprio Jesus Cristo não foi livre da cruz dele, você quer ser livre da sua? Da sua? Do seu combate? Paulo falou: terminei a carreira. Então tem uma carreira. Terminei o combate. Que combate? Paulo deixou de lutar contra a carne, contra o sangue. Paulo deixou de perseguir para sofrer pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. De perseguidor, passou a ser perseguido. E ele experimentou o quanto, o valor, o peso que tem quando você carrega em si o nome do Senhor Jesus Cristo. O diabo não respeita o nome de tal igreja, o nome de tal igreja, o nome de tal igreja. O diabo não respeita isso. O espelho não vale nada. O diabo respeita o nome que tem poder. Por isto que Paulo disse: tudo que fizerdes em oração, em obras, faça nesse nome, que é Senhor Jesus Cristo. E você carrega Ele. E a maneira de você carregar Ele é invocando Ele. E como é que você invoca? Sendo batizado nesse nome. Por isso que Pedro, Paulo, os demais, submergia as pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai não é filho, nome não é filho, espírito não é filho, não é. Pai não é nome, filho não é nome, espírito não é nome. Nome é Senhor Jesus Cristo. Mas Ele é infinito. Ele conhece tudo. Quem seria, quem não seria. Deste modo ele pôde dizer que teria uma igreja sem mácula nem ruga, porque sabia que teria. Ele disse: irei vos preparar lugar, voltarei para vós, irei vos preparar lugar. Enquanto aqui na terra
os meus mensageiros, os meus apóstolos, os meus profetas estão preparando a minha noiva. Deus decidiu tirar dentre os gentios um povo para o seu nome, diz a palavra. E esse povo, esse grupo de pessoas, eles compõem a noiva do Senhor Jesus Cristo. E a noiva leva o nome do noivo. Não é assim? Se bem que está mudando hoje, né? A pessoa vai no cartório lá e fala, não, eu quero o nome dela. Tudo, né? Isso não tem importância, né? Aí eu vou lá e levo o nome dela, não tem importância. Tem importância sim. Paulo comparou Jesus Cristo com a igreja, o marido e a mulher no casamento. Paulo, para mostrar a união da noiva de Jesus Cristo com o Senhor Jesus Cristo, ele usou um tipo aqui na terra. Ele usou o casamento natural de um homem com a mulher. E a mulher carregando o nome de seu marido. Grande esse mistério, vos digo, de Cristo e a igreja. O que passa disso é perversão, é sodomismo. Não é bíblico. Mas ele sabia que seria assim. Ele sabia que esta era seria assim. A pior era de todas. Pastor, a pior era não foi aquela das fornalhas? Das arenas? Não. A pior é essa. Essa é a pior era. O diabo arregimentou todos os demônios, todos aqueles cavalheiros espirituais presos no rio Eufrates, milhões deles, soltou todos. Depois que esses selos foram abertos, 63, o diabo ficou furioso. Ele está trabalhando com tudo que pode, com todas as ferramentas que pode, com a tecnologia, está matando, destruindo, tudo. O grito é esse, ora vem Senhor Jesus, salve-se quem puder. Mas tem uma coisa, nós temos que nos sentir privilegiados de nos escolher para viver na pior era. Aonde ele nos colocou ali na sétima era, no último ataque, é onde o fogo inflama, aonde a coisa está pesada. E o exército lá fora, eles fazem isso. Onde a coisa é pesada, o negócio é complicado, eles mandam para lá, é gente boa. Soldado bom, corajoso, treinado. É a nata da tropa. São os especiais. É o bom dos bons. E esses somos nós. Essa última partícula do Senhor Jesus Cristo. Não tem para o diabo, não. Nunca teve uma arma como essa. Nunca teve uma arma como essa. Que potência. Arma leve de carregar. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Se tem uma coisa que atrapalha o soldado é quando a arma é muito pesada. Hoje em dia o exército, falando no natural, desenvolveram cada tipo de arma leve e poderosa. Mas a noiva também tem uma arma leve, mas poderosa. Poderosa. Atira de dia e de noite, não acaba a munição. Tudo automático. Tudo automático.
soldados treinados, experimentados. Existe arma hoje que pega o inimigo na curva. Sabia? Tem arma hoje que a pessoa chega num canto da esquina assim, ele dobra o cano da arma assim, com uma câmera aqui, ele vê onde que o inimigo está. Pá, pega ele lá. Tem outra que ele pode estar atrás do muro. Ele lança a bala lá, a munição lá, que chega em cima e explode isso na cabeça dele. Às vezes 10, 15 mil quilômetros de distância. Envia lá uma bomba lá e destrói lá. Amém? Se o homem dá conta de fazer isso e vencer o inimigo dele, e Jesus Cristo com seu exército. Amém. Então, meu irmão, minha irmã, a era é a pior que tem, mas ele escolheu os melhores. Amém? Ele sabia disso. Por isso que ele pôde dizer que ele teria uma igreja sem mácula e nem ruga, porque ele sabia que teria. Ele é Deus. Deus sabia que você estaria aqui essa noite. Se ele não sabia, não é Deus. Desde antes do mundo existir, Deus sabia que hoje você estaria aqui. Dia 9 de outubro de 2015. Você estaria sentado neste banco, neste lugar, vestindo essa roupa e com esses pensamentos na sua cabeça. Se não é assim, ele não é Deus. Por isso que é bom fazer uma conferência com ele. Em relação ao pecado original. E termos certeza da nossa salvação. Agora, este amável lugar no jardim do Éden, onde homens e mulheres viviam juntos, Deus é um grande empreiteiro. Agora, vocês têm muito disto aqui em Tucson, no lugar que ele estava ali. Naquela cidade ali, eles tinham muito disso, projetos de casa se expandindo. Agora, Deus fez isso. Está vendo? Ele arrumou todo o material para fazer o nosso corpo. Enquanto ele fez este mundo, essa terra estava sendo formada, ele estava preparando o material para fazer o nosso corpo. Dali ele fez o corpo de Adão. Os mesmos 16 elementos que existem nesse corpo são os mesmos 16 elementos que estão na terra. Agora, nós somos feitos desses 16 elementos. Potássio, cálcio, petróleo, luz cósmica, assim por diante. Tudo isso se combina para fazer o homem, mas isso estava aqui antes que houvesse um homem sobre a terra. Já estava aqui. A matéria estava aqui. Está vendo? Deus fez o nosso corpo e arrumou o material aqui antes que houvesse uma terra. Agora, você foi trazido a ela e veio aqui por Deus. E agora você tem a oportunidade de viver eternamente, se assim escolher. Isso foi exatamente o que Adão e Eva tiveram. Deus não pode mudar. Ele tem de permanecer o mesmo. Dar a cada homem a mesma oportunidade. Agora, nós verificamos, Deus agradou-lhe quando ele fez o homem. Ele olhou para a sua filha, o seu filho, o quão satisfeito ele estava com eles. Então nós verificamos que tão logo Adão e Eva tinham pecado, e o recado chegou perante Deus, nosso Pai. Disseram para ele: teu filho caiu da graça. Ele se afastou de ti. Que coisa! Como isso deve ter assustado seu coração. Agora, note a natureza. Quando Adão se deu conta de que estava perdido,
Quando ele soube que tinha errado, isso se manifestou diante dele, que ele estava errado. Ao invés dele clamar, a essa diferença. Ao invés de Adão clamar, o que ele fez? Se escondeu. Fugiu. Ao invés de clamar, ó Pai, vem a mim, estou perdido, errei, fui enganado, vem a mim. E ele se escondeu. Por isso que o profeta disse, o homem não procura Deus, nunca. É Deus que sempre procura o homem. E foi Deus indo de um lado para o outro no jardim, gritando, Adão, Adão, onde estás? Não é a mesma coisa hoje? Pode se mostrar aos homens pela palavra de Deus? Quando ele falhou. Exatamente. Adão soube que tinha falhado. Ele tinha falhado para com a palavra de Deus. E lembre-se, não se requer muito. Sabe o que causou toda esta enfermidade? Todo esse problema e morte e tristeza por 6.000 anos? Porque uma mulher só falhou em crer numa pequena esfera, pequeno aspecto da palavra de Deus, só um pequeno J. Ela creu na maior parte dela. Satanás lhe contou a verdade sobre a maior parte dela. Essas coisas tu farás, e isto. E então disse, certamente não morrerás. Mas só o descrer de um pequeno J causou todo esse problema. Está certo? Vocês creem assim? Vocês acham que descrer de um J os levará de volta? Depois que casou tudo isso? Não, não, Senhor. Temos de vir à palavra. Por isso que Jesus disse, examinai as Escrituras, porque vós cuidai tem nelas vida eterna, e são elas que de mim testificam. Amém? E assim está da mesma condição a raça humana hoje. Você errou, você falhou, cometeu uma falha, cometeu o erro, não fuja, não corra, clame, clame, e você terá esta oportunidade neste momento. Vamos ficar de pé? Eu amo. Eu amo. Eu amo. Porque primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro no Calvário. Agora note a natureza. Quando Adão se deu conta que estava perdido, quando ele soube que tinha errado, e isso se manifestou diante dele que ele estava errado, ao invés dele clamar, ó Pai, vem a mim, estou perdido, errei, fui enganado, vem a mim, ele não fez isso, ele se escondeu. Mas nesta hora, você, meu irmão, minha irmã, vocês através da internet, com a sua cabeça curvada, logo na sequência estaremos ministrando a comunhão. Você errou, você falhou, simplesmente clame a Ele agora. Clame pela graça, clame pela misericórdia, clame
pelo perdão através do seu sangue. O seu sangue nos limpa, o seu sangue nos mantém limpo. A graça nos salva, o sangue nos mantém limpo. Simplesmente clame a Ele. Não fuja, não corra, não se esconda. Simplesmente diga: ó Pai, venha a mim, estou perdido, errei, fui enganado. Venha a mim, como Sansão, somente uma vez mais, Senhor. Tenha misericórdia, esforça a minha coragem, me dê ânimo, levantar novamente, como diz o profeta. Isso me envergonha de tantas vezes orar desta maneira. Senhor, tenha misericórdia de mim, que eu possa levantar e continuar novamente. E se você deseja isto, levantar e continuar novamente, e você quer levantar a sua mão nesta hora, enquanto nós vamos orar. Senhor Jesus Cristo, essas mãos que estão levantadas, elas creem no Senhor, elas não querem fugir, elas não querem se esconder, elas querem que o Senhor venha até eles, que o Senhor possa levantá-los com o seu braço poderoso, assim como o Senhor levantou Pedro ali, que afundou próximo do seu barco, e o Senhor tomou pelo braço, e levantou ele e colocou ele no barco, salvo novamente. Que o Senhor possa usar desta mesma força, desta mesma graça, desta mesma misericórdia, para com cada um nesta noite. Senhor Deus, perdoe os nossos erros, perdoa as nossas falhas, cura as nossas enfermidades, salva aqueles que não são salvos ainda e reveste com teu Espírito Santo a todos nós. Nós pedimos isto em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Aleluia. Te agradecemos por tua bondade. Glória a ti, glória a ti. Te agradecemos por tua bondade. Glória a ti, Senhor Jesus. Que as nossas almas se alimentem com o pão da vida, com o pão da vida. Que as nossas almas se alimentem com o pão da vida, que é Jesus. Amém. Deus abençoe vocês pela internet. Mais uma família, 2 famílias em Botucatu, irmão Alexandre Sartori, irmão Paulo e Zoraide. Mais uma família em Ibirarema, irmão Celso Júnior. Mais uma família em Agudos, irmão José Luiz e irmã Aurora. E mais uma em Jaú, irmão João Moreira e irmã Romilda. Deus abençoe a todos vocês. Nós vamos agora para a leitura.